Olá, está começando mais um Estação Mercado, Carreiras e Profissões. Hoje você embarca com a gente rumo ao empreendedorismo no Brasil. A crise econômica causada pela pandemia impulsionou a abertura de novos negócios. Só em 2021, mais de 4 milhões de empreendimentos foram iniciados. É muita coisa, né, Adriane? Verdade, Aleph. Mas antes de empreender, é necessário conhecer alguns pontos importantes para que seu negócio dê certo e ganhe força. E quem vai nos ajudar a clarear este caminho é a Flávia Francischini, bacharel em Direito, pós-graduada em Administração pela FAAP, é especialista em Gestão Estratégica de Negócio. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Flávia, muito obrigado por estar aqui com a gente vai conversar daqui a pouquinho, mas antes eu quero te convidar a acompanhar a história da Luana, que teve a possibilidade de trabalhar por conta própria e alavancar seus ganhos financeiros fugindo da crise. Vamos ver? A vida profissional da Luana está cada vez mais doce. No final de 2019, ela decidiu empreender na área da confeitaria para ampliar a renda. Uma ideia que nem estava no papel. Ela conta que fez doces para presentear uma amiga e a partir daí começou a receber encomendas. Começou assim, presentear uma pessoa com os doces e viralizou, vamos pensar assim, o meu Instagram acabou virando um comércio, né? Um ponto de venda. O novo negócio deu tão certo que em alguns meses a renda que recebe com os doces supera o salário de professora. Em dezembro do ano passado, dezembro eu não dou aula particular, então a minha única renda seria os doces. Eu consegui, assim, faturar o que eu faturava dando aula. Então, isso para mim foi assim, eu vou chorar. Foi muito significativo, porque eu trabalhei muito. Apesar de o caminho da confeitaria ter sido ao acaso, Luana conta que precisou se planejar para ter sucesso. Até porque, para seguir na profissão, ela precisou se tornar empreendedora. Mas eu não fico acomodada, eu não fico sentada na cadeira olhando para a panela. Não, eu vou atrás. Eu sempre estou procurando coisa nova. Tem que fazer isso, vamos fazer. Tem que correr atrás disso, vamos. Tem que ir para São Paulo, tem que comprar isso. Então, na verdade eu gosto disso também, né? Eu gosto de uma coisa dinâmica. Então, isso me ajudou muito e eu fiquei muito realizada com tudo isso que aconteceu comigo. E tão importante quanto saber cozinhar, é preciso entender como montar um negócio. Por isso, a Luana buscou cursos na área do empreendedorismo. Eu não sabia nada. Não sabia mexer com nada, não sabia que ingrediente utilizava. Hoje eu já tenho essa capacidade de ver, não, esse produto é bom, esse aqui não é. Não, esse aqui vai me render mais, vai deixar um sabor mais gostoso. Então, o empreender é isso, né? Eu tive que me capacitar, não é simplesmente ter um CNPJ e vender, né? Eu não sou assim. Então, eu fui atrás, comprei o curso, me dedico. E além de conhecimento na área, ela também conta que o segredo para empreender é conhecer o perfil do público e do mercado. Público que tem cada vez mais usado a internet para comprar. A minha loja é o Instagram, a minha loja são as redes sociais. Aí eu tive que voltar para o Facebook para ter a minha conta lá. E aí entra a questão do gerenciador de anúncios, né? Que é super importante, porque através do gerenciador de anúncios você consegue colocar o perfil da pessoa que você quer que compre. E isso me ajuda. Porque eu sei qual que é a necessidade daquela pessoa, eu sei qual que é a dor, né? Quem vende sabe, trabalha a dor daquela pessoa. Eu tô precisando de um doce, essa é a sua dor, né? Então, eu vou sarar tudo isso em você, vou sarar essa dor que é vender meu doce. Então, assim, hoje a rede social é muito importante. E não é só chegar na rede social e mexer, você tem que procurar uma pessoa para te ajudar. Isso é super importante, super. Hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda nessa questão do gerenciador de anúncios. Porque eu tenho que focar na minha persona, né? Empreender não é só fazer aquilo que você gosta, é saber vender aquilo, né? Saber passar aquilo para o outro. Além do apoio da tecnologia e da internet, a Luana também cativa o público fortalecendo a própria marca. Para ela, o diferencial é imprimir personalidade ao produto. Quando a gente começa a trabalhar com algo, e eu falo isso porque eu também acabo sendo empreendedora das minhas aulas, né? Você tem que se identificar com o que você está fazendo, né? Você tem que colocar a sua essência ali, né? Não é simplesmente fazer. Tantas pessoas fazem o curso da minha professora, cada um vai para uma linha, né? Então, assim, eu tento fazer de uma forma que vá entregar algo, assim, muito... Não vou falar perfeito, mas, assim, algo muito bonito para o outro.
Não é simplesmente eu pegar um pote desse e entregar para a pessoa. Não, eu tenho a tampa, eu tenho a etiqueta que eu mandei fazer, eu tenho o carimbo que eu mandei fazer. Então, assim, é muito mais do que cozinhar. Sempre é isso, é muito mais que cozinhar. Mas para saber de tudo isso, o caminho é mesmo se aperfeiçoar. E claro que tudo tem um começo. Não importa qual seja o seu negócio. Tendo talento, capacitação e outro ingrediente básico como força de vontade, o sucesso está garantido. 2 dicas. Começa, se você tem uma panelinha que fritou o ovo e vai fazer o doce, começa com essa panela. Começa com a sua margarina. Começa com a sua colher de pau. Porque se a pessoa vai esperar ter o dinheiro para comprar aquilo, ela nunca vai fazer, né? Então começa. E depois se aperfeiçoar, procurar curso, sabe? Até mesmo a questão do Sebrae é super importante. Eles dão um apoio muito bacana. Então, são essas 2 coisas. Começa. E depois começa a se aperfeiçoar também, aprimorar com algum curso. Estamos de volta e, de acordo com o levantamento do GEM, instituição que monitora as atividades empreendedoras no mundo, o segundo maior sonho do brasileiro é ter o seu próprio negócio. Pensando nisso, Flávia, o brasileiro é conhecido por sua maneira de ter criatividade e superação. O brasileiro tem muita vontade, mas ele ainda empreende muito por necessidade. Então é importante a gente fazer esse desenho e mostrar a importância do planejamento de fazer a necessidade virar uma oportunidade. Muito bom, Flávia. E olha, no próximo bloco vamos entender um pouco mais sobre o momento em que o empreendedorismo atravessa no Brasil e conversar sobre as alternativas que podem ajudar no desenvolvimento do seu negócio. Voltamos já. Estamos de volta com Estação Mercado e hoje o nosso rumo é o empreendedorismo no Brasil. Dados do GEM disponibilizado pelo Sebrae mostram que o aumento de novos empreendedores é reflexo da dificuldade de recolocação profissional. Por outro lado, o número de empreendedores estabelecidos, aqueles com mais de 3 anos de atuação, caiu pela metade. Exatamente, Adriane. E quem nos ajuda a entender melhor esse quadro é a Flávia Francischini, analista de negócios que está aqui com a gente no estúdio. Flávia, então a gente sabe que teve esse boom de novos empreendimentos por conta da pandemia, muito também por causa do desemprego. E agora a gente tem esse dado aí que também tem essa questão de quem tem 3 anos de atividade, né? Esse movimento, né, que fez o empreendedorismo crescer durante a pandemia, a gente pode enxergar ele como positivo ou como negativo? Eu, como uma pessoa que gosta do empreendedorismo, sempre acredito que é positivo. Boa. O que a gente precisa pensar é no planejamento disso, para não termos empresas com mais de 3 anos fechando, né? Empresas que não conseguem chegar nos 3 anos. Então, o planejamento aí é a peça fundamental de tudo isso. Então, a pessoa empreender, todos nós empreendemos, de algum modo ou outro, a gente conhece muita gente que é empreendedora. E o que a pandemia trouxe? Ela só trouxe a pessoa pensar em um modo de fazer isso virar dinheiro, né? Que é o que todos nós precisamos, às vezes. A gente faz por necessidade, mas entender essa necessidade por oportunidade. Então, aquela senhora que já fazia um bolo dentro de casa e alguém começou a falar, o seu bolo é gostoso. A gente escutou a história da Luana, né? A Luana, por exemplo, ela falou, eu fazia brigadeiro, de repente começaram a gostar, começaram a me procurar, e aí a gente precisa fazer isso virar negócio, entender que empreender é um negócio, tá? É muito importante planejar, executar e medir se isso está sendo correto ou não dentro do que eu planejei. Muita disciplina, né? Disciplina, isso que eu iria perguntar, né? Vou perguntar, né? Qual é o conhecimento que o empreendedor ele precisa ter para virar um negócio? São comportamentos empreendedores. Todos nós temos alguns comportamentos empreendedores, então a gente precisa trabalhar esses comportamentos. Como assim comportamentos, Flávia? Sim, risco calculado. Então, vale a pena eu investir um dinheiro que eu juntei, por exemplo, aumenta a quantidade de empresas porque eu fiquei desempregado. Então, eu ganhei um dinheirinho. Esse dinheirinho vale a pena eu pegar e investir em alguma coisa? Como eu vou saber isso? Fazendo planejamento. Então, em planejamento, eu vou chegar em números, informações, em capacidade produtiva. O que é capacidade produtiva? Ela não faz aquele bolinho? Quantos bolos eu preciso fazer para saber se eu vou conseguir me bancar, se eu vou conseguir pagar? É conhecimento e ferramentas. E aí o Sebrae auxilia e a gente
nisso, né, com ferramentas. Ferramentas. Flávia, você acabou até de falar um pouco sobre isso, que os segmentos eles precisam de estratégia e precisam dessa manutenção do empreendedorismo para conseguir. Mas a minha pergunta existe um segmento que é mais promissor dentro do empreendedorismo, o que o empreendedorismo funciona mais, ou o que vai definir mesmo o sucesso de um negócio aí são as estratégias? As estratégias, porque, Aleph, vamos lá, eu falo para você, olha, o que está em alta hoje é um pet shop. Daí você fala, e conto isso para você. Um pet shop. E você não gosta de cachorro. Tá. E aí? Esse negócio não vai dar certo. Por quê? Porque você precisa ter um conhecimento do cachorro, gostar, tratar bem, gostar do que faz. Isso também é muito importante. O planejamento então? Influencia em tudo. Então, se eu falei que o pet shop está em alta e você não gosta de animais, como que você vai trabalhar com isso? Então, a estratégia, ela é a peça fundamental para conseguir fazer aquilo sair do papel e virar negócio. Juntar o útil ao agradável, a gente já ouviu falar isso muitas vezes, né? Então, planejar para que dê certo. E mesmo planejando, ainda existe risco. O risco sempre vai ter. Então, a gente usar as estratégias, as ferramentas para diminuir o máximo possível esse erro, essa chance de não dar certo. Tá? Seria o risco calculado. O risco calculado, Boa, perfeito. já está bem entendida, viu? Já vai tá conseguir montar um negócio. Isso. Exatamente, Adriane. Flávia, quando a gente fala de estratégia, você tem algo que é pré-estabelecido, no sentido assim, existe uma estratégia que a gente consegue aplicar em vários empreendimentos, ou é mais realmente uma análise do que você vai fazer e daí montar uma estratégia para cada negócio? Ou existem já estratégias aí no empreendedorismo que você pode usar para o seu negócio ali no início que vai dar certo? Como que funciona isso? Existem algumas ferramentas como o plano de negócio. O plano de negócio que é o quê? É uma bússola da sua ideia. Então, você pegar o que você quer fazer e colocar no papel. Então, às vezes, o empreendedor chega com um monte de ideia ou ele já tem aquela ideia e fala, não tem como dar errado. Chega para mim e fala, eu vou abrir uma pizzaria porque todo mundo gosta de pizza. Só que você precisa colocar no papel, conhecer o seu público-alvo, conhecer a localização que você está, os sabores que você vai trabalhar. E é legal que quando você vai colocando isso no papel, o risco vai diminuindo. Por quê? Porque você vai conhecendo o seu negócio. Então, você vai diminuindo a chance do erro. Eu vou abrir num município de tantos habitantes, vou desenvolver uma estratégia de venda para todo mundo? Não é necessário. Por quê? Porque você vai identificar onde está seu público, qual que é os gostos desse público. Então, hoje, uma ferramenta importante é o modelo de negócio, né, que ele até antecede esse plano de negócio, ou o mais conhecido plano de negócio. Perfeito. E assim, o empreendedor, para que ele comece, qual seria o primeiro start para ele montar o próprio negócio, além de escolher o nicho? É importante ele conhecer o nicho, fazer essas pesquisas, então ele identificar quantas empresas nesse segmento tem. Então, conhecer, vá na prefeitura do seu município, vá dar uma volta no município. Às vezes eu pergunto, quantas pessoas passam na rua por dia daquele local que você quer abrir? Flávia, eu não sei. O que eu preciso fazer? Simplesmente, às vezes, contar. Ir na rua, né? Ir na rua, isso. Conheça o seu cliente. Fazer a pesquisa mesmo. Isso, inove. Inovação, gente, não é um bicho de 7 cabeças. Inovação não existe, a gente não vai inventar roda. É modificar alguma coisa que já existe com base no que o seu perfil falou. A gente falou um pouquinho de Dora, né? A gente ouviu a Dora, a Luana, mais uma vez falando sobre dor. Escuta o que o seu cliente quer, veja se aquilo é viável, se é possível você resolver essa dor. E aí você vai pesquisando, vai conhecendo. O brasileiro tem muito costume de trocar o pneu do carro, o carro andando, né? Então fala, eu vou empreender e aí vou fazendo isso. Então não, calma, planeje, tenha calma que dá certo. É isso mesmo. E o futuro do empreendedorismo nos faz refletir sobre as dificuldades, os segmentos e o seu rumo. É no próximo bloco. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta, se aproximando aí das últimas estações do empreendedorismo no Brasil e neste bloco vamos entender os próximos passos que os empreendedores devem seguir daqui para frente. E quem nos ajuda com isso é a Flávia. Flávia, então, para quem inicia um negócio, para quem está iniciando no empreendedorismo, quais são as possíveis dificuldades que essa pessoa vai enfrentar?
ela vai encontrar diversas dificuldades Uma no lista, caminho, né? uma lista Algumas. de dificuldades. Então, muitos dos empreendedores no Brasil não conhecem o seu produto, não conhecem o seu serviço que vende. Então, isso é uma grande dificuldade. Então, ela precisa saber o que ela vende. E a gente ainda pensa que venda é só produto. Não, uma prestação de serviço é uma venda. Então, conheça, saiba responder o que o seu cliente pergunta, conheça os seus concorrentes, conheça os seus fornecedores. Então, é sempre, lembra que a gente falou de planejamento? O planejamento vai estar constantemente. Não é porque você abriu, então a partir de agora eu vou seguir. Não, você vai estar sempre tendo que revisar esse planejamento para evitar os erros, evitar que a gente feche essa empresa, né? Perfeito. Montamos o nosso negócio e a internet está aí. Como que ela pode ajudar no empreendedorismo? A internet hoje ela é peça fundamental, né? Quem não quiser estar na internet, desculpe, vai fechar. Não tem como. Ah, mas eu não gosto da internet, sou de outra geração. Ok. Lembra que a gente falou de comportamento? Então você já identificou que esse comportamento, você tem coisas que você não consegue alcançar. Contrate. Vá atrás de alguém, de uma empresa especializada. Então veja o nicho que o seu cliente quer estar. Venda pela internet. E hoje você vende tudo pela internet, sim, produto, serviço, indústria, está todo mundo lá. Então, a internet, entenda qual é a necessidade do seu cliente e facilite. Então, hoje, num clique, a gente consegue fazer compras, sim, consegue entender até orçamentos. Então, é muito importante, tá? A internet, o marketing digital veio para auxiliar e ajudar. A pandemia veio para mostrar isso, né? Que quem não tiver, a gente não vai conseguir ficar aí no daqui mercado. Para frente. Agora, Com Flávia, certeza. Aquela dica de $1 milhão sobre quais são as principais tendências do empreendedorismo, assim, para quem quer começar a empreender, quais são as tendências que as pessoas vão encontrar? Planejamento. Não tem, planejamento não tem, é a palavra. Não, é a palavra. Não dá para fugir. Do momento, eu falo, fica parecendo até que a gente está repetitivo, mas é que a gente precisa colocar isso, tá? É possível vender e fazer serviço do que você conhece, do que você domina, mas se você não planejar, você não consegue vender. Já ouviu falar que tem gente que vende areia na praia? Sim. Por quê? Porque ele planejou, ele conheceu o nicho dele, ele vai mostrar o valor que tem naquilo. Então, a gente vai numa discussão muito além, né? A diferença do preço, a diferença do valor. É importante conhecer isso. E aí, Flávia, eu não sei como fazer. Estude, aprenda, procure, conheça, tem muita ferramenta legal. O Sebrae, ele está aqui para auxiliar isso. Então, procure a gente, vá num lugar mais próximo do Sebrae. Sebrae está em quase todos os municípios. Estamos na internet, falamos de internet. É importante. Não consigo, não tenho tempo. Vá na internet, tem uns cursos online, EAD, e aí entenda que o seu nicho vai ser aquilo que você conhece e que você planejou. Flávia, quando as pessoas, às vezes aconteceu muito na pandemia, são demitidas, recebem um valor e querem montar um negócio. Montam e acabam perdendo. Para esse empreendedor que tem um valor expressivo, o que ele precisaria fazer de curso para que ele não tivesse esse problema? É uma pergunta muito interessante, porque dentro dessas ferramentas que a gente falou, é possível saber, inclusive, quanto eu vou ganhar na minha empresa. Muito bom. Então, é mais fácil eu fazer um planejamento, então eu tenho um dinheirinho lá que eu ganhei. Esse dinheiro é viável eu colocar nesse meu negócio ou eu tenho outros investimentos que eu posso colocar? Você consegue verificar em quanto tempo eu vou ter de retorno? Porque não é numa mágica, não vou abrir hoje, esse negócio já vai começar a dar dinheiro, né? Então, essa pessoa que falou, eu vou pegar esse dinheiro, vou investir tudo e aqui 6 meses. Então, você precisa saber quanto você precisa ter de dinheiro mensalmente. Então, quais são os cursos? Então, cursos. Planejamento, controle de estoque, marketing digital, controles financeiros, quanto custa isso, quanto que vai me gerar. A parte burocrática é muito importante a gente falar sobre isso. Então, o que eu preciso, alvará de funcionamento, as licenças. Então, tudo isso tem um custo. Qual é o custo? E eu consigo pagar isso? Até quando eu vou estar de retorno? Então, é possível fazer isso e utilizar essas ferramentas para te ajudar. Muito rico. Então, para a gente saber um pouquinho mais, a Rafaele Franco nos aguarda na plataforma do conhecimento. Vamos assistir? Só de pensar em ser o próprio patrão já desperta vontade de empreender em muita gente, não é mesmo?
Pois é, mas para isso não basta começar um negócio ou abrir uma loja da noite para o dia. É super importante fazer um plano de negócios e colocar tudo no papel para ser um bom empresário. E fazer cursos, muitos mesmo. Assim você pode crescer bastante e errar menos. E quando se fala de empreendedorismo, a gente não pode deixar de citar o Sebrae, não é mesmo? O Sebrae te ensina a fazer um plano de negócios e muito mais. Então vamos lá, acesse o portal, vá em cursos online e confira todo o conteúdo que o Sebrae oferece. Tem também o pessoal da Endeavor Brasil, uma rede formada por empreendedores de sucesso que dão suporte para quem está seguindo por esse caminho. Para aproveitar os cursos online gratuitos que eles disponibilizam, é preciso fazer um cadastro rapidinho. O link com a lista completa é esse que está aparecendo aqui do lado. Como no Brasil, o número de mulheres abrindo seu próprio negócio só aumenta, atenção para essa última dica. A Rede Mulheres Empreendedoras é uma ONG com o propósito de apoiar as mulheres e gerar renda, oferecendo capacitações, mentorias, capital semente e muito mais. No site da rede você encontra informações sobre os diversos programas com inscrições abertas para você escolher o que mais se encaixa com seus interesses. É hora de decolar rumo ao sucesso. Até a próxima! Obrigado, Rafaele, pelas informações e nós chegamos ao ponto final do nosso programa de hoje. Flávia, muito obrigado pelas palavras, pela entrevista. Tenho certeza que o pessoal de casa agora vai aprender que a palavra é planejamento, né? Isso mesmo, obrigado a vocês pela oportunidade, estou sempre à disposição e o Sebrae também está de portas abertas. Maravilha. Muito obrigada, Flávia. A gente fica por aqui. Mas não se esqueça, o nosso encontro na semana que vem será na mesma estação, mas sempre com um destino diferente. Até lá!